Olá, tudo bem? Nós estamos aqui diretamente da Igreja Central, do Salão Social, como você pode ver, e eu quero compartilhar com você algo muito especial. Nós estamos numa semana diferenciada, porque nós estamos ainda na Quaresma, e como você já deve ter ouvido aí pelas redes sociais, nós estamos com o tema Uma Vida Mais do que Abençoada. E como nós estamos nessa semana falando de vida abençoada, eu queria compartilhar com você como ter uma vida mais do que abençoada acima da ansiedade deste mundo. Então nós queremos compartilhar com vocês o livro de João, capítulo 1, versículo 16, que vai dizer o seguinte: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Em Hebreus 4,16 também vai dizer o seguinte: assim sendo, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Nós estamos aí em um tempo complicado porque, mais uma vez, depois de um ano, foi decretado que nós precisássemos aí fechar as portas, tanto no caso do comércio, quanto do lazer, e hoje, infelizmente, a igreja também se viu com essa necessidade em função da vida. E por causa disso, nós sabemos que a ansiedade dentro das nossas casas tem aumentado. Isso não afeta simplesmente um nicho de idade, afeta todas as idades, seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja homem ou mulher. E por isso, com esse tema, com a vida mais do que abençoada, eu quero declarar com você nessa tarde que nós possamos viver acima da ansiedade desse mundo. Como não ficar ansioso se nós estamos vivendo a onda roxa? Como não ficar ansioso se nós estamos aí com a dificuldade do ir e vir, Os adolescentes aí, eu tenho toda a liberdade, e nós sabemos que isso também tem trago ansiedade. A ansiedade, ela é, sim, um momento onde nós temos que começar a olhar para dentro de nós. O que essa ansiedade pode nos causar? E é com esse tema que eu quero convidar você a entender que dentro da palavra do Senhor, nós precisamos de viver acima dessa ansiedade. Eu sei que muitos estão preocupados como vão continuar sustentando seus lares, porque se o trabalho não pode ser feito, como que esse alimento, esse sustento vai chegar? Muitas pessoas também estão ansiosas porque não podem estar indo na igreja, visitando seus familiares, mas nós precisamos nesse tempo concentrar. E como viver a ansiedade? Como viver acima dessa ansiedade e ter uma vida mais do que abençoada? Eu quero dizer para você uma palavra de Billy Graham que diz o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Eu quero chamar você a atenção sobre esse pensamento do nosso querido irmão que já não está entre nós, que é o Billy Graham, mas um homem que trouxe toda uma diferenciação aí no Evangelho. Querido, a ansiedade não pode estar acima do propósito que Deus chamou você. Então é dentro disso que eu quero convidar você a realmente entender o que Deus fala sobre a ansiedade, o que Jesus nos ensina para que nós possamos viver acima dessa ansiedade. Segundo o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, 34, vai dizer o seguinte: observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazém e nem celeiros, contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que essas aves. Não permita que a ansiedade, que o medo coloque em você que você não é importante para Deus. Então, quando nós temos uma ansiedade antinatural, que está fora daquilo que é natural, você é filho de Deus, então Deus tem um propósito para você, Deus continua te amando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, querido. Mesmo em meio às mortes, mesmo em meio à pandemia, que você possa entender que você tem valor. Outra coisa muito importante que nós precisamos de entender que a ansiedade ela é improdutiva. E no versículo de Lucas 25, 26, vai dizer o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena,
por que se preocupar com o restante? Querido, não tenha nada que você possa fazer que vá mudar a situação. Mas se você crer no autor e consumador da nossa fé, ele sim pode fazer. Então que nós não vivemos uma ansiedade que é improdutiva. Então se você não sabe o mal que virá no próximo dia, não viva ansiedade em relação a isso. E aí nós vamos perceber que a ansiedade ela é desnecessária. No versículo 27 e 28 vai dizer o seguinte: observe-se como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem, contudo eu lhe digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje só existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. A ansiedade, ela literalmente, ela nos impulsiona a desacreditar no que Deus pode fazer em nossas vidas. E é esse mal que nós temos que cortar das nossas vidas. É isso que nós temos que fugir. Não deixem que a ansiedade faça com que você seja um descrente. E aí nós vamos perceber que no versículo 29 e 30 vai dizer exatamente sobre isso. Não busque ansiosamente o que há de comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagarão e que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Nós vivemos num mundo que as pessoas querem ter e não ser. Nós vivemos num mundo que as pessoas querem viver exatamente a terra, mas esquece de viver o reino. Então, querido, que nós possamos realmente focalizar, voltar para o foco, voltar para o propósito, voltar para aquilo que Deus nos chamou. E para isso, nós precisamos de ter aí, realmente, entender que ter uma vida mais do que abençoada é você perceber que você vai ter o alívio dessa ansiedade. Porque a primeira coisa que nós precisamos de fazer é priorizar o nosso relacionamento com Deus. Esse tempo que você está na sua casa, priorize isso. Separe um tempo para fazer seus devocionais, para você orar em família, para você fazer um estudo. Não fique só atrás das redes sociais, só informações negativas. Nós sabemos que nós estamos numa situação complicada. Os números são realmente alarmantes. Mas eu quero te desafiar. Continue crendo. Se relacione mais ainda com o Senhor. Porque Deus quer falar com você. Busque, pois, o reino de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas contudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Então, querido, é uma decisão que você precisa de tomar. Será que você realmente quer ficar em casa lamentando ou suplicando? Você quer ficar em casa paralisado ou você quer ficar em casa simplesmente buscando a presença do Senhor? Eu te desafio, se você priorizar o seu relacionamento com Deus, você vai viver a ansiedade. Você vai viver essa ansiedade acima do mundo. Não como o mundo vive, mas descansando naquilo que Deus vai fazer. Outro princípio importante é que nós precisamos confiar que Deus vai trazer o sustento. É importante você crer nisso, querido, porque a ansiedade, ela começa a trazer sobre nós dúvidas, e aí nós ficamos pensando realmente o que nós vamos comer ou beber. Então, em Salmos 23:1 vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não pode ser um jargão na sua vida, isso tem que ter realmente essência em você. Por isso que você não pode simplesmente pensar em ter as suas posses, mas você precisa de ser. E quando nós falamos que nada vai te faltar, isso sim é viver uma vida em contentamento. Você está contente com aquilo que Deus está suprindo na sua vida, ainda que hoje você possa ter medo. E o terceiro princípio é que você pode acreditar que o medo ele virá, mas você pode derrotá-lo. E quando nós falamos sobre isso, nós vamos perceber que no livro de 2 Timóteo, capítulo 1:7, vai dizer o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de temor pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
Você pode ter medo, mas você não pode ficar paralisado. Você não pode entrar em pânico. Você não pode ter crise, querido, na sua casa. Você tem que ser o esteio da sua família. Então, que você possa trazer ali a alegria do Senhor, a paz, o regozijo, o contentamento. Vença o medo, porque verdadeiramente o Senhor te deu um espírito de fortaleza. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, quando você separa esse tempo para vencer a ansiedade acima do mundo, você não vai viver essa pandemia como muitos têm vivido. Tire realmente o tempo para você ser diferente. E aí você vai ver com que verdadeiramente você vai fazer parte de algo muito maior. O quarto princípio, acredite que você faz parte do reino. Mesmo diante a tanta diversidade, Deus te chamou para algo muito maior. Em Apocalipse 5:10 vai dizer o seguinte: está escrito, tu os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você pode reinar acima da ansiedade desse mundo. Você pode reinar de uma forma abundante, querido, de forma contagiante, porque você crê naquilo que Deus tem feito para a sua vida. E para que nós possamos perceber isso, nós precisamos de desfrutar as coisas que vêm do céu. Você precisa de desfrutar, não é o que tem na terra, mas é o que tem no céu. Às vezes nós temos atitudes para desfrutar só na terra. Nós precisamos de desfrutar o que vem do reino de Deus. Então nós vamos perceber que verdadeiramente nós vamos ter aqui, venda o que tem e dê as esmolas. Faça para vocês bolsas que não se gaste com tempo, um tesouro nos céus não se cabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça corrói. Tudo que você tem vivido, querido, você tem que perceber que você tem que vencer a carreira. Você pode até entender que algumas pessoas foram levadas porque o Senhor chamou eles para a glória. Mas o que eles fizeram? Será que eles venceram a carreira? Será que o propósito de vida dessas pessoas foram cumpridas? Então não viva na ansiedade simplesmente da terra, viva acima disso, para que você possa desfrutar o que Deus quer para você na eternidade. E o nosso último princípio aqui, que você possa confrontar as paixões terrenas do seu coração. Muitas pessoas estão se permitindo ser contagiadas por coisas negativas e isso tem permitido que elas estejam vivendo uma ansiedade extrema a ponto de nas suas casas perderem a paz, a alegria, a vontade de viver. Então não é simplesmente a pandemia que você tem que temer. Você tem que realmente confrontar o que isso pode estar gerando no seu coração. Então em 1 João 3,17 vai dizer o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Que o seu coração não esteja no pânico, que o seu coração não esteja simplesmente no sustento, mas que o seu coração esteja literalmente ligado no trono da graça do Senhor. Seja mais leve, respire, inspire, permita que Deus acalme você. Por isso, querido, que nós precisamos cuidar das nossas emoções e dentro disso, viver uma vida mais do que abençoada. E para que nós possamos perceber isso, em Provérbios 12:25, vai dizer o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que o Espírito do Senhor possa te animar, que o Espírito Santo do Senhor possa te renovar e que você possa viver uma vida mais do que abençoada, uma vida acima daquilo que Deus realmente nos chamou para ser. Não simplesmente na ansiedade, não simplesmente no medo, não simplesmente no temor, não simplesmente na terra, mas acima tem um propósito. E esse propósito é que eu e você possamos reinar com Deus na glória. Então que você nessa tarde, nessa manhã, nesse dia, nessa noite, não sei o horário que você vai ouvir este vídeo, mas eu quero convidar você a orar comigo. Coloque a mão no seu coração. Se você tem vivido esse tempo de ansiedade, se você tem vivido esse medo, esse pânico, eu quero declarar uma palavra de cura sobre a sua vida, sobre as suas emoções. Deus, essa pessoa que está me ouvindo agora, eu quero declarar, ó Deus, uma paz que excede todo entendimento. Nós queremos viver uma ansiedade acima do mundo. Essa ansiedade que tem tirado o sono,
que tem tirado a paz, que tem tirado a alegria. Deus, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. E nós queremos fazer isso com um relacionamento íntimo, que essa pessoa que está me ouvindo, ela possa tomar essa decisão. É tempo de se relacionar com o Rei, é tempo de se relacionar com a glória, é tempo de se relacionar com os céus, é tempo, ó Deus, de verdadeiramente viver uma vida mais do que abençoada e crer que o Senhor está fazendo algo sobrenatural nesta vida. Ó Deus, que as suas emoções possam estar agora sendo dominadas pelo Teu Espírito Santo, trazendo agora todo o entendimento, ó Deus, e as próximas atitudes, ó Pai, dessa pessoa, que venham ser, ó Pai, direcionadas pelo Teu Espírito Santo, porque verdadeiramente, aonde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, e o nosso coração está no Senhor, e o nosso coração, a nossa fé, continua crendo que se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui vivendo na Tua presença e que essas pessoas possam ser abençoadas de maneira sobrenatural. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Eu quero agradecer, querido, por você estar conosco. Então lembre-se, reaja, viva acima da ansiedade deste mundo. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa estar sempre conosco aí nas redes sociais.